Aí pessoal, bom dia, tudo bem? Sempre lembrando aí, dá um joinha pra gente, faz inscrição no canal. Hoje nós vamos falar de o setup do vizinho é mais verde, né? Será que a grama do vizinho é mais verde? Né? Por quê? Será que é porque ele cuida melhor? Será que é porque ele comprou uma semente mais legal? Será porque a terra que ele plantou é mais bacana? Né? Isso eu quero dizer o quê? Às vezes a gente vê, né, o setup do vizinho, né, a guitarra, o pedal, o amplificador, e você acha que... E você vê o cara fazendo um som legal com aquilo lá, e às vezes a gente não tem o reflexo de querer, falar, oh, de repente aquilo lá na minha mão funcionaria legal, de repente ele tem algumas coisas lá que eu precisaria para mim e tal. E eu falo isso para vocês, isso não é verdade, gente, né? Isso não é porque funciona para ele que vai funcionar para você também. Realmente isso não tem muito a ver. Pode servir como uma referência um pouco grosseira, talvez, de um caminho. Será que você vai usar uma Les Paul? Será que você vai usar uma Fender? Será que você vai... uma Strato, né? Uma Les Paul, uma Strato? Será que você vai usar uma Tele? Geralmente as coincidências chegam até aí só, tá? Que é uma questão mais de sonoridade mais básica, qual modelo, né? Uma semiacústica, será que uma super extrato vai ser? Geralmente a coisa funciona só até aí, daí para frente não existe mais muita referência. O que é legal para ele pode ser horrível para você. Por quê? São muitas variáveis que entram no negócio, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O primeiro, o seu repertório, certo? Que de fato faz com que você toque guitarra? Qual é a música que realmente você acaba tocando na sua guitarra? Vamos dizer que você vê um show aí de hard rock, onde o cara tira altos timbres de marcha, altos timbres de distorção, você fala, puta, que legal, eu vou fazer aquilo ali, vou copiar esse setup aí pra mim, vou comprar um Marshall e tal. Só que aí quando você chega lá para ensaiar, o repertório que joga para você é um repertório de reggae, um repertório de música pop, um repertório aí, aquela distorção daquele Marshall de repente não vai servir de muita coisa para você lá, entendeu? Então você tem que pensar nisso aí quando você vai montar o seu setup de guitarra, o seu kit, né? Então, por exemplo, overdrives, por exemplo, né? Vamos falar de overdrive, isso acontece muito, né? Blues drive, tube screamer, aquele blues breaker, os pedais Nobels ODR, Boss OD3, Boss SD1, tube screamer, TS808, TS9, qual que eu uso, qual que eu não uso, isso pode fazer, a sua pegada pode fazer uma diferença brutal, né? Sobre qual overdrive você vai usar. O amplificador que ele vai ser ligado também pode influenciar demais. E aquele pedal, por exemplo, que você achou legal do seu amigo, quando você chegar na sua casa e ligar no seu amplificador, você pode ser uma decepção muito grande para você, porque você vai ver que o resultado na sua mão, na sua guitarra e no seu amplificador é um resultado totalmente diverso do que você viu na mão dele. Entendeu, gente? Então, não caia nessa falácia, né, de achar que a grama do vizinho é mais verde, que o setup do cara resolve mais, que o setup que você viu no YouTube de repente pode resolver mais do que o seu. Não faça isso, porque tem muitos fatores nessa equação aí que entram nessa equação aí para definir o que é legal e o que não é legal. Você tem que achar, primeiro, você precisa saber quem você é no mundo da guitarra. Se você é um sujeito que vai acompanhar um cantor, se você vai fazer música pop, se você vai fazer hard rock, se você vai fazer metal, se você vai fazer funk, se você vai fazer jazz. Primeiro você precisa ver isso aí, se você vai fazer tudo. Eu sou um guitarrista que eu vou tocar de tudo. Então, meu amigo, você é o guitarrista polivitamínico, né, que a gente chama, né, que é aqueles combos de vitamina, polivitamínico, você vai fazer de tudo, mas aquilo não serve muito perfeitamente para nada.
Pode ajudar um pouquinho no primeiro momento aí, mas geralmente quem faz de tudo, não faz lá tudo muito direito. É o preço que se paga, não é? Então, você vai ver que se você faz de tudo, um dia você vai tocar hard rock, vai ficar meio manco, um dia você vai tocar funk, vai ficar meio esquisito, porque ali na sua equação tem umas coisas que não é natural do funk. Ah, eu vou tocar jazz um dia, o que você vai fazer, botar um efeito lá que o cara do jazz não vai entender nada, vai falar, oh, isso aí não faz parte disso aí, isso é um cara do blues, né? Você não vai conseguir dar um bend tão legal, ver onde é que estão as terças maiores e as terças menores, né? As sétimas, né? Você não, né? Aquilo não vai estar pronto na sua mão. Overdrive, por exemplo, que nem eu estava falando, pode enganar muita gente. Você pega, por exemplo, um OD3, por exemplo, o Boss, né? O Boss OD3, ele tem 2 estágios de ganho. Então, de repente, para quem faz, sei lá, uma música pop mais levinha, ele pode soar um tanto quanto forte demais. Fica meio cafona o AD3. Ah, mas de repente na mão de um outro cara que tem uma pegada mais cuidadosa, uns captadores mais com uma saída um pouquinho mais baixa, com uma impedância um pouquinho mais baixa, ele pode preencher aquela falta de uma forma ideal, né? Aí você vai ligar um humbucker de uma saída alta, ele explode demais. Então, é tudo isso. De repente você vai pegar um Tube Screamer mesmo que você viu em algum lugar, alguém tocando com um Stratocaster e com Tube Screamer, você vai achar muito bonito, certo? Porque a Stratocaster não tem muito médio, o Tube Screamer ele põe um pouquinho de médio que falta na Stratocaster, mas aí você compra o Tube Screamer achando que vai ser a solução do seu problema. Você chega na sua casa, tem uma Les Paul, vai borrar um pouquinho o som da Les Paul, o seu Tube Screamer, entendeu? Aquele médio vai dar uma borradinha na Les Paul porque ela já tem um médio que é natural dela, entendeu? E assim tantos outros pedais. O Blues Drive, por exemplo, é um pedal assim muito melindroso de você acertar qual setup, qual ampli que você vai ligar. Ele pode dar um resultado legal num Fender ou não, pode dar um resultado legal no Marshall ou não. É muito melindroso isso aí. Então não é porque você viu alguém usando o Blues Drive, por exemplo, não significa muito que no seu setup ele vai soar da mesma forma ou com a sua pegada. Entendeu? Então, infelizmente o caminho para quem procura um som de guitarra é um pouco doloroso e sai um pouco caro mesmo. Às vezes você é obrigado, às vezes você compra alguma coisa porque viu por impulso, viu alguém usando. Geralmente, preste muita atenção numa coisa, geralmente, principalmente os gringos fazem isso, eles sabem muito bem as virtudes dos pedais. E a gente intuitivamente também, quando vai experimentar na loja, acaba experimentando algumas coisas onde aqueles pedais rendem, ou de repente você faz algum trecho no instrumento que você tem facilidade, e ali você vai achar bonito o som. Aí quando você chega na sua casa, você vai fazer um ensaio, você vai ver que aquela música que você vai tocar não tem nada daquilo que você experimentou na loja, que você usou para experimentar na loja. Você entendeu? Aí você percebe que de repente você comprou uma coisa muito legal, mas que não vai ter utilidade nenhuma para você. Porque lá na loja você viu, você achou ali na hora um lugar que ele rendia, você fez um som que ficou legal, você foi, pá, achou bacana, tal, comprou. Aí você vai fazer o seu primeiro ensaio. No ensaio você liga e você percebe, puxa, as músicas que eu vou tocar nesse ensaio não tem aquilo que eu usei para experimentar na loja. Então quando você for na loja comprar alguma coisa, veja se combina, se essa coisa combina com a música que você vai fazer de fato com aquela coisa. Você entendeu? Porque tem muita coisa legal. Se você comprar tudo que é legal, o dinheiro não vai dar. E se você comprar simplesmente porque achou legal na mão do fulano, na mão do cicrano, na mão do beltrano, na sua mão o resultado pode ser totalmente diverso. Então, gente, é uma coisa muito pessoal. Por isso que tem um monte de pedal, por isso que ninguém tem uma pedaleira igual a ninguém. Por isso que é muito difícil recomendar pedal para os outros. Ora, usa isso, usa aquilo.
É muito difícil, é uma escolha muito pessoal isso aí. Cada um tem uma sonoridade muito pessoal. Tem gente que enxerga as coisas que eu, por exemplo, tenho uma tendência de deixar tudo um pouco blues, né? Os meus solos, as minhas coisas, as minhas frases acabam ficando tudo um pouco com influência de blues. Isso às vezes é legal e às vezes não é legal, entendeu? Principalmente na música pop, a música pop ela não perde muito essa sonoridade blues. Então, por sempre que eu vou tocar música pop, eu apanho demais. Porque eu acabo, quando eu vejo, eu estou fazendo alguma coisa blues lá, estou tacando uma pentatônica lá, brincando com terça maior, terça menor, é, uns bends que não existem naquela música, entendeu? E aí o companheiro que está tocando que seja dá aquela olhada assim e fala, ué, mas tudo bem, tá dentro da escala e tal, mas tá longe da proposta. Você entendeu? É a mesma coisa que você chegar com um pé de pato para jogar bola, certo? O cara vai falar, ué, mas isso aí é para usar no lago, entendeu? O que você está fazendo com isso aí, né? Não, mas eu comprei porque estava na promoção e é legal. E eu vi o cara nadando com isso aqui, eu achei sensacional. Falei, mas isso aqui nós vamos jogar bola, não dá para usar isso aqui. Né? Não é porque você comprou, é lógico, né, gente? É exemplo grosseiro, só para evidenciar o negócio. Mas assim, não é porque estava na promoção, porque seu amigo mergulhador comprou, porque você viu ele nadando com gosto, que vai servir para tudo, só serve para aquilo lá, entendeu? Não vai servir para jogar bola, para jogar basquete. Então, você tem que tomar muito cuidado isso aí, para ver se você vai se nortear muito pelo que os outros fazem. Então, geralmente isso aí não dá certo, né? Você pegar um setup de outro cara e usar assim e tal, geralmente você acaba não encontrando os sons que são familiares para você. Porque a pegada é outra, a música é outra, o instrumento exige uma outra forma de abordagem, você entendeu? Você pega, por exemplo, o instrumento tá com a corda mais baixinha e tal, você tem que empurrar um pouquinho mais de som naquele instrumento, que a corda baixa, ela dá uma mastigadinha na nota, né? A nota sai um pouco mais curtinha se a corda está muito baixa. Então, geralmente, você vai ver o cara usando corda muito baixa. Geralmente é humbuck, super extrato, ou já vai com uma distorção mais aguçada ali, um negócio, porque se aliviar muito, a nota não pinta, certo? Agora, ao contrário também acontece. Você põe lá uma guitarra com corda alta, uma ação mais alta, então você tem que ser mais incisivo para bater. Se você acaba carregando muito na distorção, também explode, borra lá na frente, entendeu? Então você vai ter uma pegada mais blues e tal. Então, gente, o setup de uma pessoa é uma coisa muito pessoal mesmo, é uma coisa que desenvolvida para aquela pessoa, para aquele som que ele faz, para aquela forma que ele tem de tocar, para aquela forma que ele vê a música. E no máximo pode servir como uma referência bem grosseira, mais ou menos de uma sonoridade, assim, de uma forma grosseira, de um caminho que talvez você possa trilhar, mas que não significa muita coisa na vida real também. Então cuidado com isso aí, tá? Infelizmente não tem uma receita muito bacana. A receita que é o seguinte: você compra um instrumento que seja confortável, né? Faça uma regulagem no instrumento que seja confortável para a sua forma de tocar, para o tipo de música que você faz e para o tipo de gig que você vai fazer. Se você vai ter que viajar, se cabe no seu carro, se aquela madeira daquele instrumento aguenta uma viagem de 1 ou 2 horas dentro de um porta-malas de um carro, chega lá, não vira abóbora, entendeu? Se você consegue carregar aquele monte de pedal para cima e para baixo, ou se você realmente com 2 ou 3 pedais você já se resolve, entendeu? Então, com quais são as pessoas que você vai tocar, qual o tipo de som que você quer fazer, isso aí às vezes acaba tomando uma importância muito maior do que, por exemplo, a marca do instrumento. Ontem mesmo eu fui tocar num lugar. Então ontem eu toquei contrabaixo com uma galera aqui, você não faz um contrabaixo lá para nós, o baixista não foi e tal, falei, vamos fazer. A preocupação minha lá ontem era o quê? Se chovesse, para onde eu ia correr, porque o lugar era muito bacana, um lugar que toquei, muito legal.
Mas nós tocamos num lugar onde tinha um pedaço um pouco aberto. Se a chuva chegasse ali, a gente precisaria tomar uma providência meio rápida para sair daquilo, para tentar se proteger e tal. Então a preocupação era um pouco essa aí, entendeu? Então ali não estava em voga muito se é a marca disso, a marca daquilo e tal. A gente estava tentando resolver o problema ali, abrigado da chuva. Graças a Deus deu tudo certo, foi excelente, todo mundo se divertiu e tal. Mas não dava para ter levado nada mais ali, porque a gente não havia espaço. Isso porque era um lugar bem legal, quando nós fomos tocando, foi muito bem recebido, foi muito bacana, tudo perfeito. Mas realmente às vezes você não encontra uma situação ideal, né? Não tinha ali um lugar que você pudesse levar mais nada, né? E eu toquei num lugar assim que o baterista ficou um pouquinho atrás de mim, quer dizer, que eu não podia chegar um pouco para trás, senão ia atrapalhar o prato dele. Ele ia bater no prato, o prato ia bater nas minhas costas. Então, a gente tem que entender também que a gente, né, não vive no mundo perfeito, certo? Você nunca vai encontrar uma condição 100% ideal para fazer tudo. Aí o cara leva uma pedaleira gigante desse tamanho, chega lá, não tinha nem chão para colocar ali. Porque o amplificador ficou ali, eu já fiquei num lugar aqui, o prato já estava na minha frente já ficava o microfone, dali já tinha um degrau, se eu pusesse mais alguma coisa, o pedestal caía para trás. Então, se você leva um negócio muito grande, eu levei um amplificador de baixo pequeno, não era uma coisa muito grande. Quer dizer que um amplificador um pouco maior que o meu também não ia nem caber ali onde eu estava. Entendeu, gente? Então, o caminho para quem procura um timbre aí na sua guitarra, procura um som, procura um setup, procura um equipamento aí, é árduo mesmo, e não adianta a gente se iludir um pouquinho com o equipamento do colega e tal, porque aquele setup do colega serve para o seu colega. Dificilmente você vai conseguir, às vezes nem tocando a mesma música, o mesmo som, você vai conseguir tirar a mesma sonoridade, só porque mudou a pessoa mesmo, só porque mudou a mão, mudou a forma, já sai outra coisa lá na frente. Entendeu? Geralmente nem tocando a mesma música não sai igual. Entendeu, gente? Então, tomem essas ideias como uma referência assim, muito vaga do que talvez possa ser um caminho que você tenha que trilhar, mas cada setup é feito por uma pessoa mesmo. Beleza? Se você gostou, lembra de dar o joinha e fazer a inscrição no canal. Até a próxima.